Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, nada de sorriso, afinal de contas, o que aconteceu ontem não dá pra... Eu pensei em fazer um material ontem mesmo, ou uma live, um vídeo, subir pra vocês, mas eu não tá com cabeça, queria me deitar e descansar, e é compreensível, né? Mas vou subir esse material para vocês hoje analisando esse jogo de uma forma minha, né, um pouco particular, no meu jeito de fazer, vocês já estão acostumados um pouco com isso. Então vamos lá, vamos começar com as equipes, tá? O Inter veio a campo com a mesma equipe do Maracanã, tá? Veio com o Rocher, Hugo Malho na lateral direita, Vitão Mercado e René. No meio campo veio o Johnny, o Arangues, o Maurício, o Wanderson, na frente Alan Patrick e Ener Valencia. O Fluminense mudou, o Fluminense basicamente... Imagine o seguinte, aquela escalação lá no Maracanã, Samuel Xavier fora, entrou o Guga no lugar. O resto da linha de defesa, a mesma coisa. Então, Nino, Felipe Melo e Marcelo ali, André no meio campo, só que entrou o Alexander no meio. Então entrou André, Alexander e Ganso, entrou o Keno, o John Ares e o Germancano na frente. Uma escalação mais próxima daquilo que o Fluminense utilizou contra o River. Tá? Que, olhando canais do Fluminense, eu gosto de fazer isso, tá? Gosto de colocar, agregar isso no meu comentário. O que acontece? Eu preciso conhecer o adversário, então eu uso de algumas estratégias e uma delas é essa, né? Ficar olhando canais do Fluminense. Preciso ter mais vivência com o Fluminense e ver o que eles estão falando. Tá? E trazer isso para a minha análise. Eu acho que enriquece. Tá? E vocês já estão acostumados, né? Então, o que eu vi é o seguinte, ó, eles reclamaram muito de Diniz da escalação no primeiro jogo do Maracanã. Não gostaram dessa escalação, acharam muito ofensiva, desequilibrada e, vamos dizer assim, não adequada para essa partida. Né? Não adequada para essa partida. Eles não gostaram. Eles ficaram muito irritados com o Diniz. Queriam o Alexander no time porque o Alexander tem um histórico bom. O Alexander veio jogando no Fluminense. Ele jogou contra o River, ele jogou outros jogos da Libertadores, jogou no Campeonato Brasileiro. E eles tinham lá uma impressão de que o Alexander no time, o time ficava bem, melhorava. O Alexander fora do time, o time dava uma caída. Tá? Porque ele é um meia canhoto, um jogador mais de físico magro, né, leve. Né? Ele não é nem alto nem baixinho, ele é uma estatura média, mas é um jogador de boa mobilidade e habilidoso. Né? Faz lateral esquerda e faz meia de ligação, né? Tem talento para ser meia. É um jogador bom de Xerém, uma cria deles. E eles queriam o Alexander no meio e também questionaram a questão do Ganso. Né? Mesmo treinando e tendo à disposição, eles não queriam o Ganso porque eles achavam que estava fora de ritmo, 27 dias sem entrar em campo, sem jogar. Um jogador lento, né, e ainda mais fora de ritmo não seria uma boa. Então, eles não queriam, eles queriam o Alexander no time, talvez fora Ganso e não sair com o Joe Kennedy. Né? Sair com um esquema parecido com o do River. Foi o que o Diniz fez, o Diniz saiu assim contra o Inter. O primeiro tempo, pessoal, foi muito bom do Inter, tá? Eu gostei do trabalho que foi feito, da parte mental, os jogadores não estavam afobados, né? Aquela coisa de tu estar com a ansiedade lá em cima, né? Entrar nervoso, afobado e ter aquela afobação, aquela pressa que te faz perder em precisão. Né? Aquela pressa de querer fazer as coisas muito rápido e atropelar, sabe? E aí não dá certo. Né? Claro, não confundir pressa e afobação com velocidade. Você pode ser veloz, mas fazer as coisas no tempo certo, né? Fazer as coisas com precisão. Né? Mesmo fazendo a bola andar, fazendo os jogadores andar, dá para ser veloz sem ter afobação. Porém, se você for veloz e tiver afobação, a precisão cai. Né? Então, o Inter não teve isso. O Inter entrou fazendo marcação alta, quebrando o passe do Fluminense, e o Fluminense é obrigado a dar chutão lá de trás. E essa bola saindo lá de trás, pulando o campo do Fluminense, pulando o meio de campo, chegando lá no campo do Inter, aí você disputa a bola alta e tenta brigar pela segunda bola, esse tipo de jogo o Fluminense não faz bem isso aí. O Fluminense não se dá bem fazendo esse tipo de jogo. Então, o seu treinador não gosta disso, ele quer que saia jogando com a bola no chão, é o estilo dele. E a gente obrigando o Fluminense a dar esses chutes, o Fábio deu alguns chutes lá de trás, isso é um bom sinal. Tá? Além de ver que a nossa marcação alta estava surtindo efeito, nós vimos que o Fluminense tinha uma dificuldade grande de chegar no terço final.
Chegou uma vez só, deu um chute de fora da área no primeiro tempo, foi o Cano que deu um chute de fora da área, e só no primeiro tempo, só, realmente só isso. Tá? Mas isso se deve ao quê? Ao Inter, a marcação do Inter lá em cima, dificultando o passe do Fluminense, a marcação do Inter no meio de campo, com o Johnny fazendo um trabalho importante, ou seja, o Fluminense quando chegar no meio, o Johnny atuava, ele roubou várias bolas. Tá? Então o Inter tomava a bola ou lá em cima ou no meio, o Inter tomava no meio, né? Mas o Fluminense não chegava no terço final. E o Inter chegava lá e pressionava o Fluminense, construía suas chances, conseguiu escanteios e fez o primeiro gol através de um escanteio. Deu sorte que o Fábio saiu do gol, tropeçou no Nino, caiu. E o Guga, baixinho, tá marcando o Mercado, que é mais alto que ele vai lá, só testa para dentro do gol e 1-0. Até aí maravilha, né? Eu fui dar uma olhada nos canais do Fluminense para ver o que eles estavam falando. Realmente o problema do Fluminense nem era a escalação, nem era, não é, um problema técnico que eles observaram e eu concordo com isso. O Gus começou mal o jogo, né? Tecnicamente errando alguns passes, até domínio de bola, coisa que ele não erra, né? Não erra. Arias discreto, Marcelo mais ou menos, né? O Alexander mal no jogo, um jogador que é bom, estava mal nesse jogo. Então aí você vê aí que para o sistema do Diniz, que é esse sistema de agregado estrutural que ele faz em setores do campo, né, na zona da bola para ter superioridade numérica, né, essa coisa que não guarda muito posição, o Arias às vezes encosta no Keno, né, forma um bolo de jogadores, a zaga sobe, né, e aí eles vão encontrando os espaços ali para poder fazer esse toque de bola e avançando dessa forma, né, com jogadas de futsal inseridas dentro do futebol de campo. Né. Então, isso aí na verdade não funcionou, porque o Fluminense tecnicamente estava mal, o primeiro tempo ruim do Fluminense, e era isso que eles diziam, eles queriam que terminasse logo o primeiro tempo, termina logo esse primeiro tempo, ou quem sabe já muda no primeiro tempo, já faz alguma troca, que o time está tão mal que tem que mudar alguma coisa, tem que mexer, né? Botar um jogador para, sei lá, botar um ânimo, animar os caras, de mudar um pouco a forma de jogar, porque eles viram que estava muito ruim o primeiro tempo para o Fluminense. Tá? Eles colocam que o Fluminense não existiu no primeiro tempo. Tá? Então, assim, no tático, ao meu ver, o Inter deu no Fluminense nesse primeiro tempo. Tá? E saiu com 1-0, ou seja, melhor dos mundos, né? Mas no segundo tempo, o que aconteceu? No segundo tempo o Diniz fez mudanças. O Diniz pegou e tirou o Felipe Melo. Tá? Isso ajudou eles, porque o André vindo para a zaga, isso aí foi bom para eles. Tá? O André sai bem lá de trás, para distribuir o jogo, para passar, sai bem. Ele ajuda, inclusive, no primeiro gol do Fluminense, o André. E até no segundo ele ajuda, porque ele acaba atuando como zagueiro, mas ele sai de trás com essa bola dominada, avança, né, e dá esses passes para frente. Né? Então o André acabou sendo uma arma, vamos dizer, para o Fluminense, jogando dessa forma. E eles botaram o Martinelli no meio, então ficou Martinelli, Ganso, Keno, Arias e na frente o Cano e John Kennedy. O Cano recuando um pouco mais e o John Kennedy fustigando a última linha do Inter, né? Porque ele é veloz, então ele começou a preocupar mais a linha do Inter. Começou a linha teve que ficar preocupada, teve que começar a olhar pro garoto, que esse cara aqui é rápido. Então não dá pra gente avançar, dar tanto campo para ele nas nossas costas, porque ele é ligeiro. Né? E o Cano vindo buscar jogo para tabelar e acabou sendo importante. O Cano participou dos 2 gols, né? Com passes e com finalização. O primeiro gol ele não finalizou, mas ele deu passe, ele deu assistência. O segundo gol ele deu assistência e ainda fez o gol. Né? Então, mostrando aí que exatamente aquilo que eu estou exemplificando para vocês e que vocês viram no jogo. Né? Vou deixar os melhores momentos aqui para vocês. E vocês já deem um like, compartilhe, se inscreve no canal, dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo para me ajudar. Né? Realmente muita gente que olha aqui não se inscreve. Tá? Mas seguindo então, o que houve no segundo tempo foi essas mexidas, né? E uma evolução técnica. O Fluminense começou a se achar mais. O Marcelo entrou mais no jogo. O Ganso melhorou, parou de errar. Tá? O Arias começou a buscar mais o jogo. Começou a encontrar mais o Kenny, participar desse bolo. O Arias começou a ser um jogador mais participativo. Marcelo começou a mudar, começou a flutuar mais, sair da posição dele. Parecia que não era mais lateral, parecia que virava até meia. Né? Depois eles colocaram o Lima no meio campo e o Lima foi abrir às vezes o Lima. Né? E o Marcelo subia. Então você vê que o Fluminense começou a mudar os jogadores de posição, mas dentro dessa lógica do Diniz, né? Que não tem posições guardadas, né? Os jogadores não trocam, tem posições fixas,
um sai e o outro entra no lugar do outro, porque está tudo decorado as posições. Não. É solto, é livre, é de acordo com o que o jogo apresenta, de acordo com o posicionamento do adversário. Né? E fazendo jogadas, agregados, né, proximidade, e jogadas de futsal, como a gente viu no primeiro gol do Fluminense, a escadinha, né, aquela coisa de alinhar 3 jogadores. Né? Aqui tinha o... Vamos pegar o Fluminense como sendo de amarelo. Você baixou aqui o Lima, que é meia de ligação, ele baixou para o lado esquerdo, recebeu essa bola do André, que saiu lá de trás. O André passou para o Lima limpou para a direita, deu um passe na direção do Cano. Só que o Marcelo estava aqui no meio do caminho. Então o passe veio primeiro na direção do Marcelo, só que o Marcelo fez um corta-luz. Faz um corta-luz, o Cano pega essa bola porque ataca e o Marcelo já se manda. Né? Mas quem subiu foi o John Kennedy. Né? O John Kennedy fez a subida certa e o Cano deu assistência no momento certo para ele. Esse é o primeiro gol do Fluminense, um golaço. Então o Fluminense, na verdade, ele começou a agrupar mais, começou a errar menos passe para a tática do Diniz, esse sistema do Diniz que a gente já conhece, começar a dar certo e o Fluminense começar a entrar mais no jogo. O jogo ficou mais franco, o Inter teve chance, o Fluminense teve chance também, o Inter teve chance de matar o jogo e não fez, 2 com o Ender Valencia bem claras, né? Uma de cabeça e uma com os pés. O Inter pegando a defesa do Fluminense alta, né? Enfim, não matamos, tivemos a chance e não matamos. E aí tomamos um gol do Fluminense, porque o Fluminense entrou no jogo, melhorou tecnicamente, então não houve um nó tático do Fluminense no Inter no segundo tempo, não houve. Tá? Não vou pegar no pé do Cudê por causa disso, porque eu acho que não houve um nó tático, porque eu entendo nó como uma coisa de amarrar, maniar, tolir, prender o adversário. Para mim isso aconteceu no primeiro tempo do Inter dando um nó no Fluminense. No segundo, o jogo ficou mais trocação livre. Inter chegou, teve chance, Fluminense chegou, teve chance. Foi isso. Com o Fluminense um pouco mais com a bola, sendo mais perigoso, mas não nó. E acho que o Cudê poderia ter mexido, sim, antes, né? Quando o jogo a gente estava vendo que estava ruim o jogo. Poderia ter mexido. Eu mexeria, eu colocaria o Luca na frente para dar uma velocidade e recuaria o Alan Patrick no meio. E tiraria o Maurício, que estava discreto. Colocaria Alan Patrick no meio, o Arangues do lado direito, o Wanderson do lado esquerdo, o Johnny, e colocaria o Luca lá na frente para ter uma opção, um cara mais de velocidade, para ter 2, né? O Ender Valencia e o Luca lá na frente, em cima desse time do Fluminense que adianta bastante, né? A defesa participa, sobe bastante e participa desse toque de bola que eles fazem, esses agregados de jogadores, né? Já mostrei isso para vocês. Inclusive aqui no campinho, né, como é que o Diniz faz, né? Só olhar aí nos meus vídeos que vocês vão ver em outras análises, outros jogos do Fluminense, onde eu trago isso aí. Então, o que aconteceu? O Fluminense entrou no jogo, melhorou. O Cudê, eu acho que ele ficou um pouco passivo, ele não mexeu, a coisa não estava boa e estava perigoso para nós e ele não mexeu. Deveria ter mexido, até para dar uma pausada no jogo, para tentar mudar alguma coisa. Né? Saiu o Maurício, entrava o Arangues, né? Puxava o Patrick pro meio, ou até mexer no Maurício e no Arangues, né? Botar o Bruno Henrique e o Luca, né? E manter o Alan Patrick no meio, dar uma renovada no gás, né? E, enfim, teria feito alguma coisa, tá? Pra ver se melhorava o negócio, mas a questão é que o Fluminense começou a escapar, fez um gol, e aí depois, aí que tá, nós não tínhamos uma marcação alta que fosse complicar o André, por exemplo, que começou a avançar, porque os gols do Fluminense, os 2 gols, eles começaram com o André lá de trás, estava jogando na zaga, mas ele começava a distribuir lá de trás, abriu o meia, esse meia fazia, o Lima fez a jogada, escadinha, jogada de futsal, saiu o primeiro gol do Fluminense com o John Kennedy. O segundo, o André de novo saiu lá de trás livrezinho e enfiou uma bola direto pro Cano, rápido. O Cano só deu um tapa na bola alta, pelo lado direito. O jogador do lado direito conseguiu cruzar e aí o John Kennedy fez um toquezinho de calcanhar de leve, porque o Cano entraria por trás dele. E aí é óbvio que é o problema da defesa, né? Faltou acompanhamento de quem? Do Cano, que é o finalizador, o principal finalizador deles, então tinha que acompanhar a corrida do Cano. Então, para mim, ali falhou a defesa. E nós tomamos 2-1. E tivemos até chance depois do 2-1. Né? Além das 2 chances do Valencia, nós tivemos mais outra chance
com o Luiz Adriano, uma defesaça do Fábio, né? Mas enfim, depois ficou uma correria que não deu certo, né? É que eu vou ver o árbitro, agora falar da arbitragem Inter e Fluminense, aqui, arbitragem. O árbitro foi bem no jogo, eu não vi nada demais, nada que desabonasse o trabalho do árbitro. O árbitro é um venezuelano, né? O árbitro é um venezuelano. Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome dele aqui para vocês. O árbitro é o Jesus Valenzuela, os assistentes é Jorge Urrego, Venezuela, Túlio Moreno, Venezuela, um trio venezuelano, e o VAR, o Juan Soto, da Venezuela. Nenhum problema para a arbitragem, não vi nada demais, não interferiu no resultado do jogo. E aí realmente ficou no desespero, porque o Fluminense acabou fazendo o segundo gol quase a 42, né? Então, muito ruim. O juiz deu 5 de acréscimo e resolveu dar mais 1 minuto e pouco. 1 minuto e pouco por causa da cera do Fábio. Achei justo. Eu achei que ele deveria ter dado 7. Tá? Ele saiu no final do jogo dizendo que deu 7. Ele não deu 7, ele deu 6,5. Tá? Ele não chegou nem a 6,5. 6,18, 6,20. Tá? Se ele indicou mais 2, ele deveria ter dado mais 2. Mas eu acho que seria o correto dar mais 2. Mas se ele indicou 6, então ele deu 6. E até passou um pouco. Né? Então não interferiu no resultado. O Inter sai, o Inter agora se dedica ao brasileiro. Tem que secar as lágrimas rápido, se recuperar, trabalhar, pensar no Grenal e ganhar o Grenal. Tem que fazer isso. E podemos ganhar do Grenal. Tá? Eu não acho que o time do Grêmio seja melhor que o Fluminense, eu não acho que o time do Grêmio esteja no mesmo nível. Eu acho que dá pra gente faturar esse Grenal, é possível fazer um bom jogo contra eles. E se recuperar no Campeonato Brasileiro, porque é o que nós precisamos, né? Subir na tabela e buscar pelo menos uma Sul-Americana. Tá? E aí depois ver a questão financeira, talvez venda de Johnny Maurício, acho que é por aí, para dar uma equilibrada, ou até negociar um outro jogador também. Né? Mas, enfim pessoal, essa é a minha contribuição, like, compartilha, se inscreve no canal, dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Tá? Até mais, desde já agradeço a todos pela atenção. Né? Saudações coloradas, vida que segue, e agora a gente olhar o Inter no Brasileiro e as gurias na Libertadores. Abraço, tchau, tchau.